Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Show e esse é o meu canal. Você tem encontro marcado comigo toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal. E, bom, gente, nesse vídeo eu fiz uma enquete lá no Instagram para saber entre dois temas qual seria o vídeo dessa quinta-feira. E ganhou disparadamente sobre o meu processo de emagrecimento. E aí eu vou trazer para vocês. Eu até separei aqui alguns pontos para eu não me enrolar muito no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vou começar do início, né? Eu acredito que todo mundo que passa pelo processo de emagrecimento, que está nesse processo, ele sofre com a inconstância, né? O fato de você introduzir novos hábitos, de ter uma rotina, tudo isso é muito dificultoso, já que quem está acima do peso geralmente vive no automático, não olha muito bem o que está comendo, não pensa sobre as calorias que está consumindo ou quantas estão gastando, a respeito de atividade física. Então essa inconstância no começo, né, tentando driblar ali as vontades, né, e as abstinências. Então, vamos começar pelo começo, não é verdade? Acho que todo mundo que passa por um processo de mudança de vida, seja em qual área estiver passando, ela passa pelas inconstâncias até que aquilo se torne um hábito, né? No caso do meu processo de emagrecimento, é a questão de olhar o que eu tô comendo, bater o nível de água, como é que eu digo? Tomar o tanto de água necessário diariamente e também ter a regularidade de fazer os exercícios pelo menos 5 vezes por semana. Então, durante o meu processo de emagrecimento, que já começou há muito tempo atrás, mas aí sempre eu ia com as inconstâncias. Eu fazia uma alimentação legal uma semana, a outra já me sabotava, começava a academia, na outra semana já não ia. E assim ia por diversas vezes, eu fui me tirando ali eu fui perdendo para mim mesma, né? Por isso a inconstância. E o mais difícil da inconstância na questão da alimentação para mim é a questão dos sabores, porque quando você está acostumado a comer comida que está sempre muito açucarada, muito salgada, no caso, muito com farinha refinada, é uma torta, é um bolo, é um cuscuz com várias coisinhas dentro, é um sanduíche. Então, essas coisas que são mais práticas, né, do que uma refeição, onde você descasca um legume, onde você prepara uma carne, um arroz ali, um feijão, que demanda tempo. Então eu sempre acabava indo para os lanches rápidos. E como lá em casa só eu e meu esposo, então isso não era um problema para ele, porque ele também gosta dessas coisas. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de estar ali me alimentando muito saudavelmente. Eu não comia muito, nunca fui de comer muito, mas eu comia muito errado, né? Ou seja, o que eu comia tinha uma carga calórica muito grande. E é isso que faz a gente engordar, né? Você gastar mais calorias do que você consome, ou você consumir mais calorias do que você gasta. E aí, a minha rotina da noite também é outro ponto que eu tenho muita dificuldade, inclusive até hoje, de organizar. Mas eu tô falando primeiro do início, né? Assim, do meu processo pra ir pros finalmente, propriamente dito, né, gente? À noite, lá em casa, como eu e meu esposo, a gente passa o dia trabalhando. E eu chego em casa depois das 8 e ele também. Então, é muito cansativo pra gente chegar e preparar um jantar. Até uma salada, às vezes meu esposo nem janta. Então, assim, a gente vai pelo que tá mais fácil ali. E às vezes o mais fácil é só pedir ali no celular e esperar chegar e comer. Às vezes o mais fácil é passar no mercantil e comprar um miojo. E eu tinha esse vício terrível. Então eu consumia muito miojo. E isso é um tiro no pé, porque não tem nada de nutriente, é só caloria vazia e fora os malefícios que o miojo traz, porque ele é ultra mega processado, né? Ele é um dos vilões da saúde. Mas eu gostava daquele gostinho de xilite, sei lá, que o miojo tem. Mas eu fazia tipo uma sopa, botava verdura e tudo. E depois eu conversando com algumas amigas, falando assim, mulher, mas você pode fazer a mesma coisa com macarrão tal, e não sei o quê. E assim eu fui tentando adaptar algumas coisas nessa rotina da noite. Tanto que ela é a que eu mais me preocupo durante todo o dia, é a que eu mais me preocupo. Porque eu ainda não tenho micro-ondas, né? Tô tentando resolver isso o mais rápido que eu consigo, mas eu ainda não tenho micro-ondas. Então, diferente do meu almoço, que eu deixo a marmita pronta pra semana e levo pro trabalho que tem micro-ondas, à noite quando eu chego eu não tenho essa praticidade. Então vai sujar a panela, vai fazer um monte de sujeira. E aí pra quem já não tem muito tempo, aí vem a preguiça, mistura tudo. Então é muito complicado tá ali adequando a questão da noite lá em casa. Mas a gente tá resolvendo aos poucos, isso já melhorou bastante, né? Eu vou falar um pouco mais na frente. Existe um termo no meio gospel, assim, crente não fuma, não bebe, mas come. Gente,
Isso é terrível, porque todo ajuntamento gospel, todo ajuntamento cristão, todo evento cristão tem um envolvimento de muita comida e na maioria das vezes não são comidas saudáveis. Então, por exemplo, eu e minha esposa nós somos colíderes de PG e toda semana a gente tem um encontro com o pessoal. Então tem ali um bolo, tem ali um sanduichinho, algo que pra gente que tá no processo de emagrecimento não é algo muito, como é que eu vou dizer assim, de futuro, né? É algo que a gente precisa evitar. Mas uma vez por semana já tem isso com muita facilidade ali. E eu vou do trabalho. Então, o que torna ainda mais difícil, porque você já vai direto do trabalho para ali pro encontro e você fica meio sem saída. A saída que eu encontrei é de controlar as calorias durante o dia e à noite ser moderada, porque antes eu não era moderada, eu provava uma coisa, eu provava outra e repetia. Hoje eu já não faço mais isso. Eu olho para a mesa, vejo o que é que mais vai ali saciar, mas também, sabe, tentar encontrar ali um meio termo dentro das calorias que eu posso consumir e aí colocar ali para não furar tanto a dieta, porque é complexo, gente. Um pedaço de bolo tem muita caloria ali, então acaba se tornando algo difícil de controlar, mas eu vejo que eu já estou caminhando bem nesse sentido. A outra coisa que me fez também iniciar esse processo de emagrecimento, né, o principal, os dois pontos principais foram a autoestima e os meus problemas de saúde. Eu tenho alguns problemas de saúde, todos eles são tratáveis, posso usar medicação que vai me ajudar, mas não deixa de ser um problema de saúde. Nos meus últimos exames deu resistência à insulina, que pode virar uma diabetes se eu não mudar meus hábitos, né, se eu não ser constante na minha dieta, colesterol alto, meu hipotireoidismo, que já dificulta o metabolismo daquilo que eu consumo, e também mistura um pouco na deficiência da vitamina D, a questão da fadiga, que acentua o cansaço, né? Então, esses fatores, eles podem ser melhorados justamente com a ingestão de nutrientes adequados durante o dia. Então, uma das coisas que eu penso na hora que eu vou organizar e planejar a minha dieta da semana é isso. O que é que eu vou comer? Literalmente, como aquilo ali vai entrar na minha dieta. E quais são os impactos daquilo, porque existem impactos, né? Então, vamos para a grande decisão. Quando eu tomei a decisão, de fato, de emagrecer, de ter uma vida mais saudável, eu tive que fazer algumas escolhas difíceis, né? Incluindo a parte financeira, porque quando você quer resolver, para você ter uma orientação, você tem que dispor de um valor ali, um valor, né? Por exemplo, academia. Perto da minha casa tem academia, só que a academia ela abre muito tarde e fecha muito cedo. Então, já não conseguiria nem fazer antes de ir para o trabalho e nem depois do trabalho, porque quando eu chego eles estão fechando e quando eu saio eles ainda não abriram. Então, eu tive que adaptar. Perto do meu trabalho tem uma academia, que é uma Smart Fit, que a gente sabe que não é uma academia barata. Para quem é CLT, é algo que realmente influencia no orçamento doméstico. Mas eu e meu esposo, a gente sentou e a gente viu que era a melhor saída para poder introduzir ali a atividade física no meu dia a dia. E também trouxe um senso de responsabilidade, já que está sendo investido um valor tão considerável no nosso orçamento nessa área, eu me obrigo a estar lá sempre, né, que eu posso, pelo menos 3 vezes por semana. Só que já dito pela médica, eu preciso bater a meta de 5 dias por semana. Eu confesso para vocês que essa tem sido a minha maior dificuldade com relação à atividade física. Eu consigo ir 3 vezes na semana, mas às 5 ainda não consegui. Mas esse é o objetivo. Para quem não ia de jeito nenhum, eu já me sinto vencedora nesse sentido. E eu não me cobro tanto porque eu já fiz isso lá no passado e a única coisa que eu consegui foi adquirir uma bela de uma ansiedade e uma frustração de não estar conseguindo realizar as minhas projeções. Então, eu tento ser o mais, como é que eu posso dizer, realista possível dentro das coisas que eu me propus a fazer. Então, eu sou realista na questão do que eu vou comer, né? Sou realista na questão da atividade física que eu vou fazer. E eu vou usando ferramentas ao meu favor para isso. É até uma dica que eu posso deixar para você que também está ou pensando em iniciar ou está vivendo. Então, a gente precisa se blindar das facilidades que o mundo moderno nos dá. Por exemplo, uma garrafinha d'água está sempre comigo. Uma balança para estar ali medindo realmente os valores, a quantidade dos alimentos para colocar nas marmitas. As marmitinhas, né, que eu comprei até num atacadista, você compra, já facilita muito, até para poder poupar espaço no congelador, na bolsa térmica. Essa parte essa dica de planejar é a principal. Você vai sentar um dia da semana e você vai pensar bem o que é que eu vou comprar para comer na semana. Eu vou comprar qual fruta, qual vai ser a proteína, qual vai ser os acompanhamentos, de onde vai vir a fonte de carboidrato, do que é que eu não abro mão. Eu não abro mão do meu carioquinha. Eu não abro mão do meu leite. Então, pense, seja realista com você. Porque se você for realista com as suas vontades, com aquilo que é importante para você, você vai conseguir
conseguir encaixar, né? No meu caso, eu tive que abrir mão de algo que era muito importante para mim, que era o leite. Eu gosto muito de tudo que é derivado assim de laticínio, eu gosto bastante. Porém, eu tinha que abrir mão. Ou eu consumia o queijo que eu gosto, ou o leite que eu gosto. E eu gosto mais de queijo. Então, eu optei para usar o leite desnatado, sem açúcar. Eu tirei o açúcar da minha vida. Então, eu não tomo café com açúcar. O suco em si não faz sentido eu ficar tomando o suco sem açúcar, já que ele vai virar ali um carboidrato, sendo que se eu comer a fruta, ela também vai ter fibra. Então, é mais interessante eu comer a fruta. De preferência, as frutas que têm alto teor de água. Então, eu como bastante melancia. Essas outras frutas assim mais aguosas, sabe? Gosto bastante. Planejando a rotina, você já foi realista, tá ali no papel, que eu não abro mão e aquilo que eu preciso fazer trocas inteligentes, agora você vai colocar a sua fé em ação. Você vai comprar aquilo que você planejou. E quando chegar no mercantil, evite as exceções daquilo que você, das coisas que você é viciado. Por exemplo, a pessoa viciada em comer xilito, recheado. Evite andar nesses corredores. Evite ir, por exemplo, em ambientes que vão fazer você cair de verdade na dieta. Por quê? Porque você, mas eu fui bem direitinho, só vai ser esse alimento aqui, eu tô falando por mim. Mas vai ser só uma batata frita. Mas amanhã tem PG e amanhã eu já não vou comer como eu deveria na hora do jantar. Então, eu preciso escolher minhas guerras. Se eu vou comer a batata frita hoje e amanhã eu vou ter que levar alguma coisa que eu realmente possa comer, como é que vai ser isso? Porque a alimentação, gente, não é só algo de nutrir e de caloria. É algo social, é psicoemocional também, né? Quando você está em família, geralmente é o alimento que está ali no meio. Quando você está com amigos, geralmente é o alimento que está ali no meio. Você vai comer uma pizza com os amigos. Então, tudo aquilo é muito emocional. É bom até mesmo para nossa saúde mental. Mas você não precisa abrir mão disso se você saber, você se planejar para aquilo. Eu tenho PG às terças-feiras, que eu já sei que eu vou ter uma refeição ali que eu não vou me alimentar tão bem. Então, eu procuro levar algum alimento. Eu falei para vocês do processo em si, né? Das minhas dificuldades do começo e como está sendo agora. Bom, hoje eu iniciei esse processo de emagrecimento com 95 quilos. Sim, quase 100 quilos. Isso me assustou muito na balança. Gente, isso me assustou um pouco. E na questão, principalmente assim, por exemplo, eu me senti muito traída, né? Eu me senti que eu tinha me traído de todas as formas possíveis, então eu chorei bastante. Foi um choque para mim quando eu vi aquilo. E ainda mais quando se eu tiver a sensação que me veio foi, se eu tivesse continuado quando eu iniciei, talvez eu já tivesse no meu peso ideal, provavelmente eu já estaria bem mais saudável. Então aquilo mexeu muito, muito, muito comigo. E por isso que eu falo pra vocês, comece hoje. Não espere a segunda-feira, não espere as boas condições, né? Outra coisa que eu indico também é, se você puder, né, de preferência, procure ser acompanhado por profissionais. Eu sou acompanhada por nutróloga, nutricionista, endocrinologista, gastro, porque também apresentou alguns problemas no meu estômago. Então, assim, tudo é um conjunto de fatores. Eu preciso fazer minha parte e as pessoas que estão ali me auxiliando fazem a dela, me indicam, passam a medicação, a rotina. Mas se eu não pôr em prática, as coisas não vão acontecer, não vão funcionar. Depende muito de mim, né, da nossa decisão de fazer aquilo acontecer e dar certo. Hoje eu já tô com 91. Consegui perder aí uns 4 quilos, né, desde o início do meu processo de emagrecimento. Ainda não está nem perto do que eu preciso chegar, mas já é um começo. Lembrando que eu tenho hipotireoidismo, eu tenho SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, que são 2 fatores ali que prejudicam um pouco na questão da perda de peso. Mas é aquela coisa. Eu vou dizer pra vocês, por exemplo, o que a nutróloga passou pra mim. A minha dieta, ela tem que ser, o meu teto é 1.200 calorias. Passando disso, eu ganho peso. Então, mesmo que eu não vá na academia, eu não posso ultrapassar esses 1.200 calorias por dia. É pouco? Porque, por exemplo, se eu comer um sanduíche, metade do sanduíche já é esse valor calórico. Então, isso faz com que eu freie ainda mais olhe ainda mais aquilo que eu tô comendo. Uma coisa que ela passou pra mim também foi um aplicativo que me ajuda a contar as calorias que eu tô comendo, né? Aqui a ideia não é fazer uma bariátrica, porque eu já tenho IMC para isso, eu já me enquadro numa paciente de uma possível bariátrica, mas a minha intenção não é fazer cirurgia e nem fazer uso de medicamentos que vão acelerar o meu emagrecimento.
Porque o meu objetivo, gente, é uma mudança de vida, realmente. Não é emagrecer a qualquer custo e depois ter um reganho, né, o efeito rebote. Minha intenção no meu processo de emagrecimento é bem específico em relação à minha própria vida. Eu quero ter uma saúde adequada daqui a 50 anos, entende? Eu quero ser uma pessoa que sabe se alimentar daqui a 50 anos. Então agora eu tô sofrendo um pouco porque eu não sabia me alimentar direito até pouco tempo. Mas agora eu tô aprendendo. E daqui a pouco vai se tornar um hábito tão grande que eu não vou ficar pensando que aquilo é um grande sacrifício, porque eu já vou ter me acostumado com aquilo. E aí, gente, a constância, ela traz resultado. Se você fizer todos os dias a mesma coisa, você estudar, por exemplo, uma pessoa que está estudando para concurso, ela estudar todo dia, direitinho ali, uma hora ela vai conseguir passar no concurso. É a mesma coisa no meu caso. Eu estou no processo de emagrecimento. Se todo dia eu vou para academia, se todo dia eu alimento direito, e todo dia eu bebo água o tanto que eu preciso, é inevitável a saúde vir, é inevitável o sobrepeso ir embora, é inevitável. Por quê? Porque eu estou plantando isso para minha vida. Agora, se a dica para hoje é comece, faça, comece a fazer por você. Hoje, eu perdi quase 5 quilos. Daqui a pouco eu perco o valor que eu preciso e vou manter esse peso. Fora, gente, que assim, desde que eu iniciei com atividade física, eu consigo dormir melhor. Eu consigo ter mais ânimo que eu não tinha. Meu esposo diz que quando eu tô fazendo exercício físico eu fico mais feliz. E realmente, a dopamina, a endorfina que o exercício libera é maravilhoso. Então, assim, por mais que eu tenha preguiça de botar leg, quando eu tô lá, eu me sinto tão grata de ter ido, de não ter me sabotado. Eu digo até pra minha instrutora na academia, assim, toda vida que eu venho, pra mim, o melhor momento, é o melhor momento do meu dia, porque é a certeza de que eu não desisti. Naquele dia. Então, assim, eu vou vivendo nesse processo, assim, uma refeição de cada vez. Eu penso no meu café, eu penso no meu almoço. Então, assim, eu vou me planejando. Eu trago pro meu trabalho coisas que eu sei que vão me trazer benefícios nutricionais e que não vão ter um gasto calórico tão grande. Por exemplo, de proteína, o peixe, ele é super baixo em caloria e eu amo peixe. Então, assim, é uma coisa que já dá pra unir. E às vezes, quando eu vou comer, por exemplo, carne, aí eu já não trago um arroz, eu trago um mix de legumes. E assim eu vou dançando ali com a comida para que torne cada vez mais algo prazeroso e não seja tão sacrificoso. Eu vou trazer aqui um pequeno testemunho, gente, que essa semana, quando eu introduzi o leite desnatado no café da manhã, e eu botei o ovo também. Gente, sinceramente, eu engoei. E ali eu quis chorar. De verdade, eu quis nem merendar mais, eu disse assim, olha que vontade nem de merendar. Mas eu disse assim, olha, a palavra tem poder. Aí eu fiz assim, eu levantei aqui o café, que gostinho de saúde, minha comida favorita. Ali tentando enganar meu cérebro de que aquilo ali, aceite. Então, tudo na tentativa de fazer com que o meu cérebro entenda que esse é meu novo eu, que esse é meu novo estilo de vida. E quem me acompanha, quando eu digo me acompanha, tipo familiar, amigo, sabe? Que é uma luta de muitos anos, mas é uma decisão de pouco tempo. E eu agradeço a todos vocês que me ajudam, me incentivam. E de vez em quando eu sempre posto lá no Instagram. Teve até uma amiga que me incentivou a fazer um TikTok só pra ficar postando minha rotina. E aí eu tô pensando, diz aí pra mim aqui embaixo se você quer que eu faça um TikTok pra ficar postando as minhas rotinas saudáveis. E se tiver aí pelo menos uns 3 comentários assim, não, Naira, faz o TikTok e posta a tua rotina saudável, aí eu vou e faço. Pelo menos 3. Olha como eu sou humilde. 3. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tchau.